E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende como entender realmente a movimentação técnica do gráfico para você compreender o movimento, se você ainda pode fazer vendas, se você ainda pode fazer compras, dentro daquilo que nós chamamos de análise gráfica. Você é muito bem-vindo aqui ao canal. Todos os dias eu trago aqui conteúdo para vocês, para que você aprenda e não dependa de saber exatamente o que fazer diante do gráfico. Então, você que quer aprender realmente a analisar o gráfico, seja muito bem-vindo. Você já pode se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like para não ficar de fora de nenhuma aula. Primeira entradinha aqui, ó, região de falha de movimento, falha de topo de movimento, fiz minhas marcações, sento o dedo na entrada dentro da movimentação, tecnicamente falando, perfeito. Difícil eu perder essa ordem, pessoal. Hoje, lembra que eu falei para vocês? A semana inteira eu estou falando para vocês, hoje é feriado dos Estados Unidos, Independence Day, né? Ou seja, o mercado vai fechar, tá lá. O mercado americano com certeza, baseado em Nova York, Wall Street, né? Vai fechar, tá fechado aliás, né, pessoal? Hoje é dia de comemorações, então, por enquanto o mercado está aberto aqui, mas é resquício do mercado asiático. Quando chegar, acho que nem próximo às 9 horas, daqui a pouco já vai entrar tudo em OTC, tá? Então, vamos lá, o pouco tempo que a gente tem com o mercado aberto, vamos tentar analisar caso surja algumas possibilidades para nós aqui. A gente tem que entender as tendências de forma técnica e avançada, por exemplo. O que eu acabei de fazer nesse gráfico aqui? Eu analisei a tendência, tá? De forma técnica avançada. Olha o que eu pensei aqui, ó. A tendência faz o quê? Falha de movimento. Falha de movimento numa resistência. E eu tenho aqui, ó, suporte. Eu tenho aqui, ó, 50% do movimento. Então, só aqui nessa micro-região, é claro, pessoal, é claro que eu estou analisando todo o gráfico que eu já analisei, tá? Região de suporte, demanda, região de resistência, né? Oferta. Eu tenho aqui, ó, 50% do movimento, ou seja, o equilíbrio do mercado. Tecnicamente falando, o preço faz a movimentação para eu fazer o que? A ordem de venda na região após a falha do movimento. Vendo toda uma dinâmica de movimentação, vendo força do ativo, de falha na movimentação. Por quê? Já todo mundo entrou comprado aqui, ó. Todo mundo entrou comprado aqui. Ah, o preço está barato, vão comprar. O preço está barato, vão comprar. E o pessoal comprando, comprando, comprando. Quando chega nessa região aqui, ó, compra, compra, compra e saem do ativo, pessoal. E aí há a falha da movimentação do mercado. Então, as técnicas avançadas de análise de uma tendência, elas fazem total diferença quando você está analisando o gráfico. Porque você consegue entender, tecnicamente falando, ó, o que esse mercado está fazendo. Então, essa tendência com essa falha, ela deixa de ser uma movimentação técnica de possibilidade de alta e eu começo a pensar nela como uma falha de movimentação. Conseguiu entender? Então, as tendências, elas expandem, falham o movimento e inverte tendência. Expandem, corrigem, falha o movimento, inverte tendência. É uma dinâmica de movimentação de toda a tendência, pessoal, tá? E quando você identificar que houve as falhas do movimento, entendeu tecnicamente como as tendências funcionam, você vai aplicar então o que? Padrões de velas. Eu deixo até um e-book aqui, ó, totalmente gratuito para vocês baixarem, que eu falo sobre 16 padrões de velas. Você pode baixar aqui, ó, abaixo de qualquer vídeo aula meu, você vai ver que vai ter um link onde tem ali canal do Telegram. Você vai entrar, vai fazer o download,
Aqui também você tem os links do meu Instagram, meu WhatsApp, os links de acesso ao treinamento, aqui como na descrição do vídeo, tá? Aqui o meu Instagram que eu falo também para vocês me seguirem, para ficar a par de tudo. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, Tirdes aqui, ó, só resultados de alunos, ainda com 60% de desconto para você fazer parte do treinamento, link de acesso ao treinamento. Então você tem a EAD Hunter que eu posto todos os dias, stores aqui, todos os dias que eu posto para você ficar a par do mercado. Inclusive, né, quando você clica aqui no link que tem lá no YouTube ou aqui também, você já é redirecionado pela página de aquisição. Então você pode aqui, ó, fazer a aquisição do treinamento de opções ou Forex, índice e cripto. Ontem teve um rapaz que entrou em contato comigo falando sobre cripto. Sim, pessoal, é a mesma dinâmica do FX, tá? Então aqui tem meu WhatsApp, tem meu Telegram também, caso você queira fazer acesso ao mercado, tem todos os dados e os valores aí, tá bom? E fazer a aquisição do treinamento. Então, pessoal, ó, a tendência, eu sempre vou ter que analisar a tendência dessa forma. Então, por exemplo, eu já fiz ali uma venda na região porque eu vi a falha do movimento. Ó, falta 6 minutos para fechar o mercado, pessoal. 6 minutos para fechar o mercado. Será que vale a pena ainda fazer entradas aqui? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Falta 6 minutos para fechar o mercado. Mais uma possibilidade aqui. E você sabe que quando o mercado aberto ele está fechando, hoje é uma sexta-feira, pessoal. Sexta-feira, feriado na maior bolsa de valores do mundo, onde se negocia mundialmente os maiores valores. Então, você tem que ficar esperto. Ou você acorda cedinho, você está a par da notícia, do evento, do indicador econômico, acorda bem cedo para operar, ainda com o mercado tendo liquidez, ainda com o mercado tendo movimentações lógicas, ou você vai para o OTC mesmo, tá? E por isso que não tem que ter medo do OTC, tem que saber analisar o gráfico. Então, como ali falta 6 minutos para fechar o mercado aberto, porque vai fechar 7 horas pelo que eu vi ali, tá escrito ali no ativo, né? Então eu fiz uma entrada ali. É a melhor região para fazer uma entrada de venda? Não é a melhor região, mas existe a possibilidade. Dá uma olhada, tá lá. Uhul! Ó, por que que eu digo que não é a melhor possibilidade aqui? Para você entender, pessoal. Vamos lá. Ó, técnicas avançadas de análise de tendência. Tendência falhou. Tendência fez 50% de movimento. Tendência fez movimento de ativo, fez pullback na região para eu continuar vendendo. Perfeito, eu entendi exatamente o movimento. E o que é esse movimento aqui, pessoal? Este movimento é o mesmo movimento que fez nesse canal aqui de cima, ó. É o mesmo movimento que fez no primeiro canal de cima, só que ele fez no canal de baixo. E olha só, qual é a técnica? Ó, movimento de 100%, movimento de 100%, e aqui eu tenho movimento de 50%. Conseguiu compreender ou ficou difícil? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ó, esse mesmo movimento que aconteceu aqui, ele pode acontecer aqui. Mas você percebeu que o movimento não aconteceu ainda? Então, essa é a diferença de entrada, tá? Quando eu explico para vocês. Essa aqui, ó, é a chamada entrada de confirmação, onde eu tenho contexto gráfico, eu tenho a região definida, eu tenho a tendência analisada e eu tenho padrão de vela confirmado na região, tá? Tem volume confirmando na região também. Aqui, ó, eu tenho contexto gráfico de venda, eu tenho região definida de suporte e resistência, eu tenho a tendência trabalhando ao meu favor, só que qual é o padrão de vela? Houve aqui, ó, um princípio que nós estudamos no treinamento. Não houve um padrão de vela, houve um princípio, tá? Então eu posso ver neste candle aqui, ó, um esforço sem resultado. Qual esforço sem resultado? Para romper a região de equilíbrio aqui, pessoal, tá? Para romper essa região de equilíbrio. Lembra que eu falei, ó, região de 50% de equilíbrio, ó, região de 100% de movimento, região de 100% de movimento. Então eu tenho aqui, ó,
Vamos escrever de novo. Se você tem dúvidas, vamos escrever para você entender. Eu tenho aqui, ó, região de suporte, região de demanda. Eu tenho aqui, ó, região de resistência, região de oferta, né? E eu tenho aqui, ó, região de 50% movimento de equilíbrio, tá? E o que que significa isso? Opa, cliquei errado. E o que que significa isso? Aqui eu não tenho a confirmação de um pullback, de uma movimentação de tendência, eu tenho o fechamento na região. Você percebeu a diferença da movimentação? Ó? Aqui eu não tenho um padrão de vela fazendo uma micro tendência e me empurrando o preço para baixo. Eu não tenho isso. Eu não tenho essa movimentação técnica que acontece aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui para você ver. Ó. Eu não tenho esse movimento técnico que o gráfico faz, fazendo o movimento de tendência. Então aqui eu tenho entrada de confirmação e aqui eu tenho entrada de risco. Opa, deixa eu mudar aqui, ó, a cor. Entrada de risco. Por quê? Não há confirmação de padrão de vela. Aqui eu tenho a confirmação dos padrões de velas para eu fazer a movimentação. Então aqui eu tenho confirmação. Aqui eu não tenho confirmação. Só que eu consigo ver todo o movimento de tendência acontecendo aqui na região. Isso, pessoal, são técnicas avançadas de análise de tendência. Então eu tenho, ó, canal 1, canal 2. Por que que eu tenho canal 1? Porque esse aqui é o último canal da movimentação da tendência de alta. Então eu tenho canal 1, eu tenho canal 2. Como é que os gráficos estão trabalhando? É a mesma técnica que eu utilizei aqui, eu utilizo aqui, tá? A mesma técnica. Eu estou vendo também aqui, ó, movimentação de volume na região. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês, porque às vezes eu desenho, faço o desenho, falo e às vezes não parece o movimento tão perfeito, né? Então eu vejo aqui, ó, volume aqui na região e também vejo o volume aqui na região, só que o volume aqui é diferente, eu vou ver de outra forma, tá? Então aqui eu tenho entrada de confirmação e entrada de risco. Mas qual é o grande detalhe? O grande detalhe é o padrão de vela ali na região? Não. O grande detalhe é que eu entendi a tendência na região, tá? Então essas são as técnicas avançadas de tendência. Eu entendi tanto a tendência macro fazendo a movimentação, como entendi a tendência micro. Então a grande técnica ali que está sendo abordada aqui na região, na verdade, não é porque entrou um padrão de vela ou não. Mesmo porque eu fiz uma entrada com confirmação de padrão de vela e outra entrada sem confirmação de padrão de vela. Mostrando para você que se você tem habilidade técnica, você pode utilizar qualquer forma de entrada. Você entendeu? Porque é uma causa do movimento junto à ação do preço na região. Agora, o detalhe é você entender tecnicamente a tendência. E olha o que está acontecendo aqui com a tendência. Ó, foi embora. Ó, venda. Perfeito, pessoal. E dá uma olhada aqui o que eu falei para vocês, ó, que o mercado ia fechar. Então pegamos aqui o resquício do mercado aberto. Agora, de agora em diante é só OTC, mercado fechado. E bom, tem o OTC para operar agora quem necessita. Isso aqui é um resquício do mercado asiático aberto, por isso que ele acaba fechando próximo às 7 horas, tá? Hoje é 4 de julho, é feriado, Independence Day, lá nos Estados Unidos, tá? Então, ó, primeira entradinha de venda aqui na região, às 6h48. 6h48. Depois, entradinha de venda aqui na região, também às, deixa eu ver aqui, 6h53. Foram exatamente 5 minutos, foi isso, né? Foi 5 minutos para eu fazer o quê? Para eu fazer fechamento, pessoal. Fazer o fechamento da minha entrada. Isso é técnica. Quando eu falo de saber a técnica avançada, de entender a técnica avançada, é isso que eu estou querendo dizer. É você analisar o gráfico de forma correta. O que é analisar o gráfico de forma correta? É você entender o que o gráfico está fazendo. E isso, pessoal, é apenas
questão de tempo e processo, tá? Fechamos aqui sexta-feira com 4-0, entendendo as técnicas avançadas de suporte e resistência dentro das técnicas avançadas de tendência. O que acontece é o seguinte, você tem que sentar o bumbum na cadeira e se aprofundar. Mas eu sei que você já se sentiu o peso de não conseguir agir diante do mercado. Todo mundo passa por isso. Eu sei que alguém que está assistindo aqui já deve ter pensado assim, nossa, mas eu já estudei, eu já fiz curso, eu já fiz aquilo e eu não consigo sair do lugar. É como se você tivesse carregado um sonho que escapa entre os dedos, não é verdade? Você sabe o caminho, mas algo te trava. Então, para descobrir o que você pode se libertar a respeito disso, só tem uma forma. É você estudar um método que te ensine de verdade. Então, se você sonha em ser um trader consistente, mas cada entrada ou negociação que você faz errada é como se fosse uma facada no seu peito, às vezes você quer estudar, o livro é fácil. Você vai, faz um curso, é fácil. Você olha o gráfico, parece que é fácil. Mas você não consegue transformar isso em ação. Isso é uma batalha pessoal contra você mesmo. Entendeu? É algo pessoal. Tá? Não é nada que está ao seu redor. Não é o cachorro que late, não é o papagaio que canta, não é o gato que pula no seu computador, não é a sua internet que não é boa. O que está impedindo você de viver o que você já sabe é o que você não consegue fazer com você mesmo, tá? Você acaba martirizando você mesmo. Então essa é uma frase e algo que deve estar preso na sua garganta aí. Não é falta às vezes só de conhecimento, é uma crença que te trai, é uma crença limitante. Sua mente entende, mas seu coração ainda duvida de você. Então é hora de você aliviar essas duas formas, é hora de você mudar isso. Como? Você já parou para pensar que lá no fundo, cada vez que você ganha um dinheiro aqui na corretora de forma rápida, é uma euforia, e cada vez que você perde parece que é um soco que você tomou no estômago? Já parou para pensar nisso? Então, agora, a partir de agora, o que você tem que fazer? Valorizar o agora mais do que o futuro. Pensa no agora. O trade é momentâneo, é agora. É agora que você tem que estudar, é agora que você tem que fazer resultado, é agora que você tem que ter conhecimento. O futuro, a Deus dará. Você nunca ouviu falar essa frase? Então, essa crença te impede, te faz quebrar suas próprias regras e, quiçá, o capital que você coloca nas corretoras. Então, o verdadeiro tesouro está na paciência e não no lucro imediato. Está na paciência e não no lucro imediato. Marca isso. O que você tem que fazer é o quê? Ter paciência de estudar um método que te ensine de verdade, ter paciência de passar por todas as fases dos estudos, ter paciência de viver o processo e não querer lucros imediatos, porque isso é uma consequência da técnica e do conhecimento que você vai levar para você mesmo. Conseguiu entender? Então, quando o medo de perder ou a ganância por lucros falarem mais alto, você precisa entregar esse controle aí em suas mãos mesmo. É como se suas emoções fossem um piloto automático te levando para um caminho errado. Então, pare, pense. Cada vez que você cede, você trai o trader que poderia ser você mesmo. Então, você tem que se libertar disso. Trocar a busca por vitórias rápidas pela fé naquele pensamento que você sabe que você vai abrir uma porta e vai ser um caminho que você vai trilhar até chegar lá. Então a consistência não é só uma estratégia. A consistência não é só o querer fazer resultados. É um estado de espírito. É a chave para você trazer a paz no trade para você sentar o bumbum na cadeira e fazer tranquilamente. Pessoal, eu depois de tantos anos eu sento aqui e tranquilamente faço o meu trade. Eu não estou nem aí que foi uma semana complicada dos gráficos, eu não estou nem aí que hoje é feriado nos Estados Unidos, eu não estou nem aí que o gráfico vai entrar em OTC. Por quê? Estado de espírito, paz, tranquilidade naquilo que eu sei que eu posso fazer. Então, alguém que teme cachorros
não se curva só porque sabe que eles são amigáveis. No trade, entender que consistência vence não elimina a insegurança. Entenda isso. Só a experiência reescreve sua história. Então, você precisa passar por um processo de estudos, um processo de conhecimento de método. O que você vive pesa mais do que você lê ou o que você sabe. Então, você precisa mudar isso. Quando você sente na pele que seguir uma estratégia funciona, algo dentro de você muda. Então é como acordar de um pesadelo e descobrir que você controla o futuro. Então, cada trade disciplinado, cada negociação que você faz com disciplina, sabendo exatamente o que o gráfico vai fazer, é uma vitória sobre as suas dúvidas. Então, o que vai mudar a sua vida diante do gráfico é ter o bendito conhecimento. Tá bom? Hoje falamos sobre técnicas, né? E dei aqui, sei lá, uma ministração para você, para técnicas, para você se libertar um pouco desse medo aí. Porque hoje é sexta-feira, pessoal. Toda sexta-feira eu trazia um conteúdo assim mental. E hoje me deu vontade de falar algo também sobre essa questão mental nessa sexta-feira. Apesar que nós falamos de técnicas avançadas de tendência. Mas entenda isso, tá? Coloca isso no seu coração. Leva isso para o seu coração para você entender. Um método que te coloca no lugar, que te coloca no prumo, para você não ter dúvidas na hora de tomar suas decisões. Quer vir para o treinamento? Os links estão aí abaixo na descrição. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Eu nem mostrei resultados de alunos, né, pessoal? Eu nem mostrei aqui, ó. Aqui é o canal do Telegram, tá? O Francis aqui, ó, já mandou resultado hoje logo cedo, ó, 2-0, batendo meta. Aqui o Bruno, pessoal, boa noite, ó. Já faz alguns anos que eu conheci sua metodologia de ensino, foi a melhor escolha da minha vida, graças a Deus, a minha independência financeira. Meu muito obrigado, mestre Cadu. Treinamento Hunter, ó. Aqui, ó, Bruno mandando resultados, Francisco aqui também batendo meta, o Nicolas aqui, ó, 2-1 batendo meta, Silvio aqui, ó, batendo meta. Seus ensinos são demais, mesmo indiscutível, fora do comum mesmo, estudando sem operar. Quando operamos, o Hunter não faz vergonha, só alegria. Estudem, Hunters. Esse nosso professor é o melhor, que aprende com ele e não esquece jamais. Obrigado pelos seus ensinamentos. Boa tarde, professor Cadu. Obrigado, Silvio. A aula que eu subo aqui, pessoal, todos os dias, ó, o Denis batendo meta, utilizando o indicador Hunter. O indicador Hunter que eu falo lá no módulo 13 sobre ele, deixo aulas. Quer fazer aquisição? É só entrar em contato comigo, tá bom? Aqui o Alex, ó, fazendo um saquinho aqui, ó, de 1.150 conto. Tá bom, né? Quase um salário mínimo aí, né, Alex? Ó, batendo 2-0. Maravilha. Aqui o Carlos, ó. Ontem o Carlos teve um erro e eu fiz uma leve correção naquilo que ele fez. Dá uma olhada, ó. E o que ele manda? Ó, eu nunca fiz isso na minha vida. 7 wins direto. Tá lá, é aluno novo, tá aprendendo. E assim por diante, tá, pessoal? Francis batendo meta de novo. Aula que eu subo, ó, Hans aqui batendo meta. Francisco, John aqui batendo meta e assim por diante, tá? Então, entra aí depois, baixa o seu e-book, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, vem pro treinamento e a palavra-chave de hoje é técnica, né? Com a técnica correta, com o método correto para analisar a tendência, você sabe muito bem o que vai acontecer. Ó, quem não entendeu porque o Cadu vendeu já no gráfico, tá aí, ó. Essa entrada eu faço aqui em opções, eu faço em Forex, eu faço no índice, eu faço em cripto, eu faço em qualquer ativo. Basta você conhecer o método para não ter dúvida do que fazer, tá bom, pessoal? Um beijo no coração, fica com Deus, um ótimo fim de semana. Fui!